Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e estamos aqui para mais um estudo sobre Apocalipse. Vamos continuar com estas séries. E hoje nós vamos estudar Apocalipse capítulo 9 e capítulo 10, que fala sobre as 7 trombetas. E lembre-se que as 4 primeiras trombetas, ela é um juízo de Deus sobre a natureza, sobre os mares e sobre os rios. E as 3 últimas trombetas, ela é um juízo de Deus sobre os seres humanos. Então, vamos começar lendo Apocalipse capítulo 9, versículo 1. Apocalipse, versículo 9, capítulo 1, que diz: O quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu sobre a terra. Foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Lembre-se que este capítulo 9, versículo 1 e 2, é uma alusão à queda de Satanás. Uma alusão à queda de Satanás. Se você observar direitinho em Isaías capítulo 14, versículo 12, você vai ver Isaías capítulo 14, deixa eu ver se eu acho aqui, Isaías capítulo 14, versículo 12, fala que como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Aí você vê, e Ezequiel também, 28:14, fala que ele era um querubim da guarda, ungido, entendeu? Então isso é uma alusão à queda de Satanás. E se nós continuarmos observando o capítulo 9, vamos ver que no versículo 5, ele fala, sobre que foi dado a esses, fala sobre os gafanhotos, e fala que foi dado a ele o que? É poder. Foi dado poder. E se você observar, foi dado poder. Ele não tem o poder, foi dado poder. Agora, essa alusão que nós fazemos aqui agora a esses gafanhotos, quem são esses gafanhotos de fato? Quem são os gafanhotos de fato? No versículo 4, fala: foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a verdura alguma. Quer dizer, era só para que esses gafanhotos causassem dano aos seres humanos. E por um período de 5 meses. Se você continuar lá na frente, nos versículos 7, 8 e 9, você vai ver que ele está falando da aparência e da descrição desses gafanhotos. Vamos dar uma lidazinha rapidinho. E diz que a aparência dele, no versículo 7, a aparência dos gafanhotos eram semelhante a de cavalos aparelhados como para a guerra. É semelhante, não era cavalo, era semelhante, aparelhados para a guerra. Continua. No versículo 8 diz: tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como dentes de leões. Ele não está dizendo que era um dente de leões, era aparência, era semelhança. No versículo 9 diz: tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas eram como o ruído de carros de muitos cavalos que correm ao combate. Então, observe bem que tudo é semelhante, tudo é como, é aparência, não eram gafanhotos. Há intérpretes que diz que esses gafanhotos eram demônios voando pelo céu em forma de gafanhoto. Não é nada disso. Não é demônios e nem são gafanhotos originalmente. Lembre-se que era aparência. Lembre-se de João há 12.000 anos atrás, observando esta visão. É claro que ele tinha que comparar com algo que ele conhecia. Eu passei quase 10 anos na Força Aérea Brasileira e eu estive dentro de helicópteros, de caças, e sei o que é exatamente isso. E se você observar um helicóptero Puma ou qualquer outro tipo de helicóptero, você vai ver que na frente dele, a maioria dele tem desenhos, sabe de quê? De tubarão com a boca aberta ou de baleia com a boca aberta.
entendeu? E observe que o piloto, quando está dentro da cabine, ele está com o quê? Ele está com um capacete amarelo, capacete preto, capacete branco, e ele fala cabelos como de mulher, entendeu? É isso. Outra coisa, diz que as garras eram afiadas. Lembre-se que a cauda dos caças de guerra e de helicópteros, as caudas deles, eles soltam fogo como cauda de escorpião, entendeu? E elas danificam, e outra coisa, soltam fumaça. E eles dizem que a descrição dele diz que soltavam fumaça. Sim, e solta. Quando eles saem para a guerra, você observe que eles saem soltando aqueles jatos de fumaça sobre a terra. E aquelas fumaças químicas que atualmente hoje não danificam a erva, danifica só o homem, ser humano, causando dores absurdas. Tá entendendo? Isso daí João estava vendo o quê? Não estava vendo gafanhoto realmente, ele estava vendo as armas de guerra da atualidade, que na época não existia. Para João era totalmente normal, mas para nós hoje em dia nós entendemos que são helicópteros, são caças de guerra, derramando suas bombas lá de cima, caindo na terra e destruindo a terra, e a fumaça subindo até o céu. Se você observar na Segunda Guerra Mundial, os americanos lançaram 2 bombas atômicas, uma sobre a cidade de Nagasaki, outra sobre a cidade de Hiroshima. E fez um bolão de terra, de fumaça que saiu da terra e foi até as nuvens. E até hoje há pessoas que têm sintomas daquela catástrofe que aconteceu em 1945 com o Japão. E em Chernobyl, na Rússia também, vazamentos químicos e muitos outros lugares. Então lembre-se que esses gafanhotos não são demônios e nem são gafanhotos originalmente. São armas de guerras que danificarão a terra. E prosseguindo com a leitura, nós vamos dizer quem era o chefe desses gafanhotos. Está aqui, ó, o chefe desses gafanhotos. Ele diz que era Abaddon e Apolion. Abaddon e Apolion são 2 nomes, um em grego e um em hebraico, que na realidade é um líder demoníaco que vai se levantar com muito poder, e o espírito do anticristo entrará nele. Mas é a realidade. Prosseguindo também com a leitura, vamos ver no versículo 16, diz: o número dos seus exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões. Eu ouvi o número deles. Seguindo diz: assim vi os cavalos nesta visão. Os seus cavaleiros tinham couraça de fogo e de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Bom, com certeza ele está descrevendo novamente, não mais um helicóptero, mas está descrevendo o quê? Um tanque de guerra. Eu já estive dentro de tanque de guerra. Eu servi as Forças Armadas por quase 10 anos e também tive tanque de guerra. E observe que essa descrição que ele deu aqui é 100% de um tanque de guerra que João estava vendo lá no passado, há 2000 anos atrás. E quem é esse exército de 200 milhões que ele viu? Com certeza, esse exército de 200 milhões, alguns teólogos hoje em dia dizem que são um exército de 200 milhões de demônios que estão invadindo a terra. Não é nada disso. Não é nada disso. É o espírito do anticristo que vai incorporar no corpo de um grande líder, que tem um grande exército. E aí sim vai fazer muitas coisas ruins. Observe que em 1972, eu era criança, mas ficou escrito na história, o Mao Tse-tung, o líder da China, um líder comunista da China, Mao Tse-tung, ele levantou a mão e disse: eu tenho um exército de 200 mil homens. Ele disse que tinha, Mao Tse-tung, entendeu? Então, observe, Mao Tse-tung foi um homem sanguinário, que fez muitas crueldades na China. E ele é conhecido na história como um homem cruel, Mao Tse-tung. Com certeza um espírito do anticristo entrou lá nele e fez desgraça. Mas quer dizer que ele é o anticristo? Não, ele é apenas um dos muitos anticristos. Porque na realidade
Ele era uma besta fera. Na realidade, a palavra besta quer dizer poderoso. E existem muitas bestas feras hoje que se acha Deus, entendeu? E que estão fazendo misérias e desgraças, entendeu? Mas Mao Tse-tung, em 1972, ele levantou a mão e disse que tinha um exército de 200 mil. Tá entendendo? Então, se ele tinha esse exército, possivelmente ele poderia ser, ele era uma besta fera, um anticristo, mas não o anticristo, mas um deles, como existem muitos. Então, prosseguindo para frente, no capítulo 10, nós estamos observando aqui no capítulo 10, e diz: e vi um anjo forte descendo dos céus. E diz que esse anjo forte que descia do céu, ele tinha na sua mão um livro aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o seu pé esquerdo sobre a terra. Lembre-se que mar significa nações, e a terra. E ele pôs o seu pé, um pé na terra e outro pé no mar. E que livro é esse? Com certeza, esse livro é a palavra de Deus, é a lei de Deus, são os rolos, os pergaminhos, com certeza. E lá um pouco mais à frente, no versículo 10:8 diz: então a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui ao anjo e lhe pedir que me desse o livro. Disse-me ele: toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas a sua boca será doce como mel. Bom, nós entendemos aí que esse livrinho que ele pega é a palavra de Deus, é o rolos, os testamentos bíblicos, né, os pergaminhos. E lembre-se mas ele disse que era doce como mel quando colocava na boca e amargo como fel quando entrava no ventre. Lembre-se que a palavra de Deus é bênçãos e maldições. As bênçãos são doces, mas as maldições são amargas. Então,